ela não deseja os dons do Espírito Santo, ou não acredita que esses dons do Espírito Santo é para ele. Então, fica a vida inteira sem ter esse equipamento, essa arma que Deus quer dar para ele. Porque individualmente, todos precisam ganhar almas. Tanto faz um que tem um ministério, como aquele que tem um cargo dado por Deus, um direcionamento dado por Deus para fazer a obra de Deus, por exemplo, ajudar financeiramente a igreja, é um chamado de Deus para uma determinada pessoa. Agora, não quer dizer que essa pessoa ajuda financeiramente a igreja, que ele não precisa ganhar almas, que ele não precisa buscar os dons espirituais. Não, todos necessitam. E, principalmente, aquele que está no ministério, porque ele está na frente da batalha. Esse, então, é importantíssimo. É até inadmissível que alguém que esteja no ministério não tenha os dons do Espírito Santo operando na sua vida. E quanto mais dons, melhor para ele. Melhor será o seu ministério. Mais eficiente será o seu ministério. São pessoas que necessitam ser cheias do Espírito Santo e terem os dons do Espírito Santo operando em suas vidas. Quanto mais dom cada um deles tiver, melhor, mais a igreja crescerá, mais a igreja se desenvolverá, mais a igreja estará forte espiritualmente, mais a igreja ganhará almas, muitas e muitas almas. Então, na lição número 1, a lição de hoje, deu dons aos homens. Então nós vamos ver na parte 1, os dons na Bíblia. Tópico 1 no Antigo Testamento, tópico 2 no Novo Testamento, tópico 3, uma dádiva para a igreja. Parte 2 nós vamos ver os dons de serviço, espirituais e ministeriais. Então nós vamos ver aí, tópico 1, dons relacionados ao serviço cristão, tópico 2, conhecendo os dons espirituais e tópico 3, acerca dos dons ministeriais. Na parte 3 nós vamos ver aí Corinto, uma igreja problemática na administração dos dons espirituais. Então no tópico 1 nós vamos ver os dons são importantes. Tópico 2, diversidade dos dons. Tópico 3, autossuficiência e humildade. O nosso textuário aí está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 8, que diz assim: pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então aqui, Paulo está se referindo então a Jesus Cristo, se referindo a Deus, que veio à terra, se fez homem. Ele viveu na terra, nunca pecou, mas ele um dia tomou então os nossos pecados sobre ele, morreu por nós na cruz, mas ele ressuscitou e subiu aos céus. E quando ele faz isso, ele está vencendo Satanás, seus demônios, ele está vencendo a morte, ele está vencendo o pecado, e a partir daí ele tem o controle. Tanto é que a Bíblia diz: todo o poder, é Jesus falando, todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então agora ele vai dar uma ordem, ele vai fazer aí a que nós chamamos a grande comissão. Ele vai dizer para nós que nós devemos sair para evangelizar o mundo inteiro, ganhar as almas. E quando ele diz para os apóstolos, os seus discípulos, que ele vai fazer isso, que ele vai embora para o Pai, mas vai enviar o Espírito Santo, e ele diz então que vai equipar a sua igreja com poder para poder vencer a batalha. E quem vai continuar a sua tarefa de ganhar as almas, de pregar o Evangelho, de ser instrumento de Deus para sinais, prodígios, maravilhas, é a igreja. Então, ele promete que vai equipar essa igreja. Ele está dizendo: levou cativo o cativeiro, venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, inaugurou agora o paraíso e deu dons aos homens. Ele deu o quê? Capacitação para os homens para continuar fazendo a sua obra. Tanto é que o evangelista Lucas, quando escreve Atos dos Apóstolos, e
e o Evangelho de Lucas, e ele diz ali, nessa transição do Evangelho de Lucas, que é uma carta escrita a Teófilo, e depois continua escrevendo Atos dos Apóstolos, diz, ó, a primeira carta eu escrevi sobre o que Jesus como homem, fez aqui na terra. Pregou o Evangelho, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele fez aleijado andar, surdo ouvir, cego ver. Agora eu vou escrever Atos dos Apóstolos, vou escrever o que Jesus continua fazendo. Ele continuou fazendo a mesma coisa, só que agora não com corpo humano aqui na terra, não com Jesus como homem aqui na terra. Agora ele continua fazendo através do Espírito Santo que está na igreja. Então Jesus continua pregando aqui na terra o Evangelho? Continua. Jesus continua curando enfermos? Continua. Jesus continua ressuscitando mortos? Continua. Jesus continua aqui levantando paralíticos, fazendo cego ver, surdo ouvir? Continua. Agora, ele não está aqui no corpo humano, corpo físico. Pois é, ele está aqui através do Espírito Santo que mora dentro de cada um de nós, que é a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Jesus Cristo aqui na terra. Jesus é quem comanda todo esse corpo. E para que esse corpo funcione, para que esse corpo faça a obra de Deus, é necessário que o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus esteja em nós. Então o Espírito Santo está em nós. Todo o poder que nós precisamos para guerrear essa guerra de Deus, fazer essa obra de Deus, todo o poder necessário está dentro de nós. Porque o poder vai sair daqui com a unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fornecer esse poder. Então veja só, Jesus continua vivo e eficaz, continua salvando, curando, libertando, batizando com o Espírito Santo, continua fazendo tudo o que ele fazia antes, sinais, prodígios, maravilhas, agora através da igreja. A nossa verdade prática diz: os dons são dádivas divinas para a igreja cumprir sua missão até que o noivo venha buscá-la. Então, até o dia em que Jesus Cristo vier nos buscar, no dia do arrebatamento da igreja, até esse dia, nós teremos que ter aí equipamentos necessários, armas necessárias para guerrearmos as guerras do Senhor contra Satanás, seus demônios. Nós teremos que estar bem equipados para ganharmos as almas. Quanto mais almas, melhor. Essa é a nossa função aqui na Terra. A leitura bíblica em classe da lição número 1 está em Romanos capítulo 12, versículo 3 ao versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 7. Vamos ler então. Romanos 12, 3 em diante então diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Agora 1 Coríntios 12, 4 em diante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, cada um de nós tem uma medida de fé. Cada um tem aí um grau de revelação de Deus, um grau de intimidade com Deus. Muitas vezes eu sei uma coisa que você não sabe, e você sabe uma coisa que eu não sei. Então eu preciso aprender
o que você sabe e você precisa aprender o que eu sei. Então todos são importantes na obra de Deus. É um corpo de Cristo. Então, às vezes, eu tenho um dom do Espírito Santo que você não tem. Você tem um dom do Espírito Santo que eu não tenho. Então, muitas vezes eu preciso do dom seu. E você, às vezes, precisa do dom meu. Então, o que existe? É um compartilhamento das coisas de Deus. Tanto do conhecimento que você adquire com Deus, você vai compartilhar com os outros, como também do poder de Deus para ajudar as pessoas, você vai compartilhar com os outros. Então, é um corpo onde cada um tem a sua função, mas que todos trabalham para o bem comum, para o bem desse corpo. Então, se o chamado seu é para a profecia, você vai ser usado, você se deixa usar para profetizar para as pessoas, porque isso vai trazer benefício para as pessoas. Então não esconda, não guarde esse dom, deixa Deus te usar em benefício das pessoas. Depois fala-se, é ministério, seja então ministrar. Então se você recebeu um ministério, você recebeu aí uma qualificação, uma escolha de Jesus Cristo para ser um ministro, então ministre às pessoas. Muitas vezes a pessoa tem um ministério, mas não dedica esse ministério a ajudar as pessoas. Ele se torna egoísta e só pensa em si próprio ou na sua família e não pensa na igreja como um corpo em geral. Então é necessário que aquele que recebe qualquer coisa de Deus recebe para repartir. Se ele tem um ministério, esse ministério será para abençoar as pessoas em geral, não só ele e a sua família. Depois fala de, aí se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então se você é um professor da escola bíblica dominical, ou se você é um pastor, então você tem que se dedicar. Dedicar aqui quer dizer que você vai passar muitas horas estudando a palavra de Deus, meditando nessa palavra. Você vai buscar aí referências bíblicas, livros, revistas da escola. Você vai se dedicar a esse trabalho que Deus chamou você para fazer. Então tem que haver dedicação. O professor da escola bíblica dominical não pode dar aula apenas porque leu a revista durante a semana uma vez aí. Isso não existe. Ele falou que exorta, use esse dom exortar. Então não tenha medo de exortar, não. Tem gente que pensa, não, isso aí exortar é só o pastor que pode fazer. Não, meu irmão, não. Exorte. Muitas vezes quem é para fazer isso não faz. Então você faça isso. Exorte as pessoas. Faça com que as pessoas se despertem para fazer a obra de Deus. Cobre das pessoas. Vamos fazer. Me ajuda, vamos fazer. Isso é exortar. Tem aqui os que repartem. O que reparte, faça com liberalidade. Então aquela pessoa que Deus escolheu para ajudar financeiramente, principalmente as pessoas. Então ajude, mas liberalmente. Não fica aí retendo, não fique pensando em se enriquecer. Você foi chamado para repartir, você é canal de Deus para repartir com os outros. Não é para você se dar bem, ficar cada vez mais rico e retendo o que Deus está te dando. Não, reparta com liberalidade. Na maioria das vezes Deus chama a pessoa para essa determinada função, que é a liberalidade, em ajudar as pessoas, repartir, e a pessoa começa fazendo isso e vai crescendo financeiramente. Aí, de repente, começa a reter, começa a pensar só em comprar coisa para ele, e começa a reter. Então tome cuidado. A mesma torneira que abriu pode fechar de repente. Então tome cuidado. De vez em quando aí as pessoas começam a amar mais o dinheiro do que a Deus. Foi Deus que lhe deu para você ajudar a igreja. E de repente você se esqueceu disso. Aqui diz, com o que preside com cuidado. Então aquele que está presidindo, está dirigindo, está na direção geral. Cuidado com isso. Cuidado com essa direção. Não é por força. Não é com ameaças. Não é aí com falsidade, com perseguição que se faz isso. Cuidado, quando se preside, tem que se
consultar a Deus para fazer as coisas, para tomar decisões.